quero pedir a sua atenção, porque senão você vai se perder no fio da meada. Porque eu mesmo me perdi. Deus estava falando comigo e eu falei, Deus, põe em ordem a coisa, porque o negócio é doido. E eu me cortei hoje, né? Tava desentupindo a minha calha, que esse temporal conseguiu derrubar a minha calha. E eu estava mexendo, tirar uma pedra debaixo da calha, e eu tirei um pedaço aqui do dedo. Graças a Deus eu tenho 2 enfermeiras em casa, mas só uma me socorreu, que estava a pé. E fez o meu curativo. E eu vim jogando sangue para tudo quanto é lado, saiu bastante sangue. E eu comecei a ver aquele sangue derramado, ver as coisas acontecendo ali. Deus começou a agir aqui no meu mundo de Bob, né? Que a gente tem um mundo de Bob, já falei para vocês, né? Tem coisas que a gente viaja aqui na cabeça, né? Não é só o pastor Nilton que tem, não. A gente viaja de vez em quando. E Deus estava comentando sobre a vinda dele, sobre o sangue derramado, e eu quero falar para vocês essa noite sobre leis espirituais e leis naturais. E eu quero começar a falar com você essa noite, e Deus me colocou isso, e eu falei, Deus, não é que é verdade? Eu quero te dizer essa noite que se eu chegar para você e falar que aquela luminária vai cair sobre sua cabeça, aí você vai dizer, pastor, nada aconteceu. Acabei de declarar isso e a luminária não caiu. Meu irmão, não significa que ela não caiu, que ela não vai cair. Se você ficar sentado aí, você vai falar, pastor, mas eu vou ficar sentado 20, 30 anos, eu vou morrer. Meu irmão, não interessa. Mesmo que você morra, essa luminária vai cair. Por quê, pastor? Porque existe sobre elas leis naturais. A corrosão vai começar a atacar essa luminária. A umidade vai atacar essa luminária. O peso vai atacar essa luminária. E um dia ela vai cair aonde você estava. Um dia isso vai acontecer. Existe a lei natural que isso vai acontecer. E como existe a lei natural, existem as leis espirituais. Jesus falou, olha, eu vou voltar e tudo vai acontecer para que eu volte. Mas pastor, pessoas já morreram, já se passou 2000 anos e ele não voltou ainda. O problema, meu irmão, não é se, é quando vai acontecer. Não é se essa luminária vai cair, mas quando ela vai cair. E o problema não é se Jesus vai voltar, mas quando ele vai voltar. Não significa que as pessoas já morreram, que tudo passou, que as coisas não vão acontecer. Vai acontecer. Estão me entendendo, amém? Eu estou tentando me localizar aqui, que é muita coisa aqui na cabecinha do pastor. Então o problema não é quando, não é se, é quando acontece. E Jesus falou, olha, eu estou voltando. Existe a lei natural, existe a lei espiritual. Jesus falava de leis espirituais. Mas se você parar uma coisa, ele falou, como vocês não entendem muito de leis espirituais, porque se nós entendêssemos de leis espirituais, nós estaríamos apavorados hoje. Ele deixou escrito o seguinte, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. O que Jesus fez? Ele falou sobre uma lei espiritual. Eu vou mostrar a vocês que também vai existir leis naturais que vão anunciar a minha vinda. Amém? Então as leis naturais estão acusando que Jesus está voltando. E sobre leis naturais também, ele falava, vai haver guerra, vai haver rumores de guerra. O que quer dizer? Que as nações estão clamando pela volta de Cristo. Vai existir um clamor pela volta de Cristo. As nações estão clamando pela volta de Cristo. O reino espiritual está clamando pela volta de Cristo. O reino natural está clamando pela volta de Cristo. Cristo está voltando.
escutando, meu amado? E ele deixou bem explicado isso. Bem dito, aí eu vou voltar. E ele fala, esteja preparado. Mas vamos começar pelas leis naturais. E eu quero falar para vocês sobre a lei do remidor. Está lá em Levítico 25, depois você procura. O que diz essa lei para você entender? Depois você vai fechar, por isso que eu estou falando, preste atenção. O que diz essa lei do remidor? Vou dar um exemplo para facilitar. Eu tinha muito dinheiro. É um exemplo, tá, gente? Eu tinha muito dinheiro. Coitado da minha conta final de mês. Eu tinha muito dinheiro. E fiquei devendo para o pastor Nildo. Vamos supor que o pastor Nildo, como sempre fala minha esposa, tem coração cabeludo, né? Essa é a lei do remidor. Eu devo para ele. E eu não tenho condições de pagar. Aqui em Levítico ele diz que é o seguinte: eu posso me vender de escravo para ele pela minha dívida. E também a minha família. Eu sei que vai ser uma boa, né? Piscina, tá, só vou cortar graminha, ajudar a pastora a fazer comida, né? Fica bom, né? Fica bom o negócio lá. Deixa quartinho com ar-condicionado e tal. Um exemplo assim meio, não, mas tudo bem, vamos dizer que ele vai me deixar lá na casinha do cachorro. Nem cachorro ele tem. Né? Mas vamos supor que ele tenha. Essa lei do remidor, ela diz que eu posso fazer isso pela minha dívida com ele. Mas essa lei, ela fala que o meu irmão, Fernando é meu irmão, ele chegue e fala para o pastor Nildo, ele é rico, tem dinheiro, eu vou comprar a dívida dele. O pastor Nildo é obrigado a vender o Fernando. Aí o Fernando compra essa minha dívida. Pô, o que é mais fácil? Eu ficar dormindo na casinha do cachorro ou ir morar com meu irmão? Morar com meu irmão. É meu irmão. Deus fez essa lei justamente para resgate entre o povo dele. Aí eu quero te levar sobre, e vocês vão entender, Adão e Eva pecaram contra Deus. E o que diz a lei? E eu vou entrar agora na lei espiritual. O que diz a lei? A lei diz que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva vão e pegam contra Deus, e Deus amaldiçoa Adão e Eva. Potencializando vocês. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção. Legal, mas meu olho estava brilhando aqui já. Adão e Eva. E eles pecam e são destituídos, afastados de Deus, e não tem mais comunhão com Deus, porque o pecado entrou na vida deles, passaram a ser o que? Escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então a única maneira de eu e vocês vão entender o que o diabo fez naquele momento onde ele levou Adão e Eva a pecar. A única maneira de eu e você pagarmos esse preço é com a nossa vida. Porque o salário do pecado é... Então o único jeito que você tem de pagar o pecado de Adão e Eva é morrendo. Mas aí, se você morre em pecado, você está condenado. Vocês estão me entendendo? A sinuca que aconteceu aí, o embrulho que o diabo fez.
Porque a gente lê às vezes, fala, o diabo tentou Adão e Eva e tal, e depois veio, meu irmão, o diabo arrumou um embrulho para vocês aprenderem que ele não é bobo. Olha a estratégia que ele montou. E agora? Como sair dessa? Aí Deus cria, Deus tem essa lei do remidor. Que um irmão ou um parente, ele pode pagar o preço por mim, por você. Ele pode pagar esse preço. E qual é o preço que foi estipulado? Isso também é a lei. Diz que você tem que dar, sacrificar o sangue por aquele pecado que por acaso você cometeu, por engano contra a lei do Senhor. Mas se você der o seu sangue, você morre. Se você morrer, você vai para o inferno. Por isso que Jesus venceu a morte. Você está entendendo? Por isso que Jesus morreu por mim e por você. Por isso que ele morreu pelo meu e teu pecado. Porque quando Jesus morreu, ele voltou, venceu a morte, e ele pagou o preço que estipulava nas leis de Deus, nas leis espirituais de Deus. Ele derramou o sangue conforme a lei, por mim e por você, e ele foi morto por mim e por você. Só que ele, como era um cordeiro puro, ele ressuscitou por mim e por você. Você está me entendendo? Aí você fala assim, pastor, eu falei, E eu falei, Deus, ele é. E Deus gera isso, porque existem leis espirituais. Aí que diz mais essa lei aqui? Ela diz o seguinte: se você tiver condições, enriquecer no meio do caminho, você pode comprar o teu passe, a tua liberdade, do teu irmão. O que Jesus fala para mim e para você? Quem vier após mim, vou até ler para vocês aqui. Renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga. Então Jesus está falando, cara, você quer pagar o preço, eu vou te enroscar. Eu vou te enroscar. Você pode sair, mas você vai sair comigo. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então quando ele fala, cara, você quer sair, eu te dou o direito, porque existe uma lei espiritual. Amado, Jesus veio, você vai falar, pastor, mas Jesus veio e não acabou com todas as leis. Meu amado, as leis se cumpriram em Jesus, mas as leis espirituais continuam. Aí quando Jesus chega lá, fala daquela viúva, ele fala, olha, essa aqui, ela deu tudo que ela tinha, e mais do que qualquer um, é porque você, meu amado, se quiser seguir a Jesus, você tem que dar tudo que você tem, o teu melhor, não ser igual aos outros. Você tem que dar tudo. Quando ele cita aquela mulher, logo em seguida ele começa a falar da vinda dele, e ele está falando, cara, se você quiser subir comigo, você tem que dar tudo teu. Pense bem, meu amado. E ele continua. Existe a lei espiritual. E lei espiritual não
volta atrás. Lei espiritual não tem volta. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite. Romanos 8, 32 e 33. Cola na tua geladeira isso daí. Tem que colocar o óculos, senão não vai. Diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Por que Deus não poupou e entregou? Por quê? Porque existia uma lei e precisava de ser cumprida, uma lei espiritual. Como nos não dará também a ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Presta atenção, meu amado. Se Deus não poupou o próprio filho para cumprimento de uma lei espiritual, quantas promessas existem na Bíblia? Estão sobre tua vida. Estão sobre tua vida. Então, se existe o cumprimento da lei, então eu quero que você pare. Existe o cumprimento da promessa de Deus, porque é uma lei estipulada por Deus, que Ele iria lhe abençoar, que Ele iria fazer na sua vida. Você não está entendendo, meu irmão? As coisas na sua vida vão se cumprir. É forte, meu irmão. As coisas que Deus prometeu, porque Deus, Ele não pode negar a si mesmo, e Deus não mente. Isso é fato. Se isso é um fato, sobre a tua vida, todas as promessas que Deus prometeu vão se cumprir. Se Ele não poupou o próprio filho, porque existia essa lei espiritual, Ele não vai negar a você todas as promessas que Ele te prometeu. É isso que Ele está falando aqui. É isso que vai acontecer na sua vida. Amém? Vocês estão entendendo, amado? Vocês estão entendendo? Porque vocês estão meio viajando. As promessas de Deus vão se cumprir, porque Deus não mente. É impossível Deus mentir. É impossível Ele voltar atrás. É impossível Ele te deixar. É impossível Ele te abandonar. É impossível. É isso que eu estou trazendo para você. Existe uma lei espiritual que Deus não quebra as suas próprias leis. E Ele não vai quebrar. Ele não vai quebrar sobre a sua vida. Pastor, é forte, é forte. E se existe essa lei espiritual, quando nós falamos, cuida com o que você fala. Cuida para onde você fala e o que você fala. Porque quando você fala, você declara. E se você declarar, vai acontecer. Porque o caminho do homem não é o que sai, é o que entra. Quando sai da tua boca entre outros, você contamina. Presta atenção. Quando você declara algo sobre a vida da sua família, no reino espiritual, isso acontece. Quando você declara alguma coisa sobre a tua empresa, isso acontece. Quando você declara algo sobre o teu casamento, isso acontece. Quando você declara algo sobre a tua doença, isso acontece. Porque existe uma lei espiritual que diz que você proclama e vai acontecer. É assim que funciona, meu irmão. Você começa a olhar, mas pastor, eu declarei e não estou vendo nada. Não é porque você não vê. Lembre-se da luminária. Tem gente olhando para cima esperando cair. Lembre-se da luminária. Não é porque você não viu que não vai cair. Não é o se, é o quando. Mas nós vivemos pelo se. Nós temos que viver pelo quando. Quando vai acontecer aquilo que eu declarei sobre a minha família?
Quando vai acontecer aquilo que eu declarei sobre as minhas finanças? Quando vai acontecer aquilo que eu declarei sobre a minha igreja? Quando vai acontecer aquilo que eu declarei sobre o meu ministério? Não é se vai acontecer. Eu quero que você grave isso. É lei espiritual. É quando vai acontecer. Porque vai acontecer, meu irmão. E eu quero te dizer, você não vai morrer antes de acontecer. Aleluias. Aleluias. E Jesus falou, eu vou voltar. Será que é assim? Ou é quando? É quando ele vai voltar. Ele está voltando. As pedras estão clamando pela volta dele, meu irmão. As pedras estão clamando. E ele fala, esteja preparado para aquele dia. Esteja preparado. Deus está mandando eu fazer uma coisa aqui. Eu quero que você se coloque de pé rapidinho. Rapidinho, 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 rapidinho. Uxalamaná, chorei, cantalamaná. Um dia você declarou sobre seus filhos, sobre seu casamento. Eu não sei sobre o que você declarou. Mas você tem conhecimento da lei espiritual agora. Levanta a tua mão e começa a declarar. Ao contrário do que você já declarou, negativo sobre aquilo que você declarou, não sei. Começa a declarar. Sobre doença que você declarou, falou, não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou morrer de câncer. Eu estou declarando sobre a tua vida agora. E você vai declarar, eu não vou morrer porque Deus tem obra na minha vida. Sentenças que você jogou, começa a jogar ao contrário agora. Começa a profetizar ao contrário. Porque o mundo espiritual está escutando isso. Está atuando no mundo espiritual essa noite. Aleluia. 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 Passa pelo vale, acharei conforto no Senhor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Senhor, teus braços é o meu descanso. Profetiza, meu irmão, profetiza. Teus braços fala sobre aquilo que te destruiu, que você tentou destruir alguma coisa, ou que você não teve fé. teus braços é o meu descanso. Isso está acontecendo no mundo espiritual. Descanso. Aleluia. 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 Ô Senhor, eu sei que Tu está escutando o Teu povo, Senhor, declarando, quebrando, Senhor, nesse momento, toda palavra maldita que foi liberada. Está vindo palavra de bênção sobre todas as situações, Senhor. E eu creio que está sendo ligado no céu dessa noite, Pai. Está sendo ligado no céu dessa noite. O mundo espiritual está se movendo, Pai. Nós não estamos vendo, Senhor, mas nós cremos nisso. Que situações vão mudar essa noite, porque está sendo declarado isso, Pai. Aleluia. Aleluia. O ministério não vai morrer. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Oh, Espírito Santo. Meu Deus. Estamos movendo o mundo espiritual agora, amado. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Nós estamos movendo o mundo espiritual, amém. Amém. Você está declarando e quebrando aquilo que um dia você declarou o contrário. E no mundo espiritual está se movendo. Está se movendo. A coisa está se movendo. A onda começou, meu amado. A onda começou. Você jogou uma pedra naquele lago e a onda começou a se espalhar. A onda, aquilo tudo contrário que você profetizou, está se movendo agora. Aleluias. Aleluias. E eu quero profetizar na sua vida que você não vai ver a morte antes que tudo aconteça sobre a tua vida. Antes que tudo aconteça sobre a sua vida. Aleluia. Deus vai estar operando, porque isso foi lançado no mundo espiritual. Aleluia. Isso é tremendo, amados. Isso é tremendo. O mundo espiritual está se movendo a teu favor agora. Aleluia. Nós desejamos outra vez. O mundo espiritual está se movendo. Continue, porque o mundo espiritual está se movendo ao nosso favor. O que dizer? O que fazer quando ele vier? Aleluia. É lei de Deus. É lei de Deus. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Oh, Santo, Santo. Aleluia. Aleluia. Está sendo movido, amados. É coisa tremenda. É coisa tremenda. É coisa tremenda essa noite. Oh, aleluia. É coisa tremenda. O mundo espiritual se mover. O mundo espiritual se mover, meu irmão. Ninguém para. Ninguém para o mundo espiritual, porque a lei de Deus garante isso. A lei de Deus garante que ninguém vai parar. O mundo espiritual está se movendo ao nosso favor. Aquilo que você declarou essa noite está fazendo efeito no mundo espiritual. É coisa tremenda. É coisa tremenda, meu irmão. Aleluias. Oh Deus. Oh Deus. Se você puder ver, amados. Aleluias. Se você puder ver as coisas se movendo ao teu respeito. Porque a palavra foi quebrada. Uma palavra foi quebrada. Ele é Deus de bênção, não de maldição. A palavra foi quebrada. A maldição sobre a tua vida foi quebrada. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, meu irmão. Ele pagou o preço. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Se assiste mais um pouco, meu irmão. Aleluia. A vontade de ficar mais. Mas eu quero terminar a palavra. Aleluia. Oh, glórias. Foi quebrado, meu irmão. Meu amado, vocês mexeram com o mundo espiritual essa noite. Você mexeu com o mundo espiritual essa noite. Presta atenção. Tem um lago de água calma, parada. Você tacou uma pedra. Tem a onda, meu irmão, ela não vai parar. Foi isso que você fez no mundo espiritual essa noite. Que você está fazendo no mundo espiritual essa noite. Você está mexendo o mundo espiritual. As leis estavam paradas para você, mas você está aprendendo que existe essa lei, que Deus te deu autoridade sobre ela. Aleluias.
Sabe uma coisa? Mais uma lei espiritual. Em nome de Jesus. Essa é uma lei. É uma lei. Tudo que pedirem em meu nome. O meu nome, diz o Senhor. Presta atenção, uma lei espiritual. Às vezes você não entende. Que você vê coisas que não tem nada a ver com Deus. Usar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque existe uma lei espiritual. Que se usar o nome dele, as coisas vão se abrir e vão acontecer. Nós temos que fazer uso dessa lei. O ímpio sabe disso. Os endemoniados sabem disso. Mas nós que estamos na casa do Pai, esquecemos disso. Banalizamos isso. O nome de Jesus é como uma senha para abrir o reino espiritual, para dar-nos acesso ao reino espiritual e essas leis serem validadas para nossas vidas. Está entendendo? Então quando você declara em nome de Jesus, você está dizendo ao mundo espiritual: peraí, lei, agora eu vou usar, porque o meu irmão pagou o preço por mim. Agora eu não morro mais, eu tenho uma escapatória. Ele me deu o nome dele como senha para acessar esse reino espiritual. Porque agora eu não estou mais afastado, assim como Adão e Eva, eu não estou mais destituído da graça de Deus, eu não estou mais destituído da presença de Deus, porque através do meu irmão Cristo, eu tenho acesso à graça de Deus, e eu tenho acesso a leis espirituais. E o nome de Jesus é a senha para acessar esse mundo espiritual. Então quando você fala em nome de Jesus, você está declarando: abre-se tudo. Por isso ele fala em meu nome o que vocês pedirem. Porque o nome dele te dá acesso a todas essas coisas. Te dá acesso a tudo. E não adianta dizer não vai acontecer. Não é se, é? Ninguém entendeu. Não é se, é? Vai acontecer aquilo que você profetizou sobre a tua vida em nome de Jesus. Fala para a pessoa: espera, porque é quando. Fala para a pessoa do teu lado: espera, porque é quando, meu irmão. Obrigado, meu querido. É quando. Aleluia. É quando. Você está me entendendo? Vai parar de chorar. Vai parar de reclamar. Esperei com paciência no Senhor. Porque quando? Você está começando a abrir a tua mente agora por aquilo que Jesus fala, por aquilo que a Bíblia fala, porque não é um se, porque é um quando acontece. Por isso que ele manda: espera com paciência, esperei com paciência no Senhor, porque é quando vai acontecer. Porque as leis do mundo espiritual foram dadas acesso a mim e a você. Aleluia, meu irmão. Aí nós ficamos chorando, trancados num canto. Quantas vezes nós falamos: não vai acontecer, Deus? Será que sou só eu? Não é assim, meu irmão, é quando. Cola na tua geladeira lá, eu tenho essa mania. Minha geladeira é cheia de coisinha, quem for lá em casa vai ver. Tem minha coleção de imã. De vez em quando eu colo uma lá. Aí eu tiro e coloco outra. Não é assim, é quando. É o que Deus está falando para você. Não pare de andar. Quando eu fizer, você vai ver. Quando eu fizer,
você vai ver. Oh, glória, esse Deus é bom demais, né, meu irmão? Aí nós ficamos tristes com ele, nós beiçamos com ele, né? Beiçar isso aqui, fazer beijo, tá? Beiçamos com ele, né? Deus não me ama, Deus não me quer. Cara, Ele te deu acesso a tudo. Nós é que não sabemos usar esse acesso. E essa noite Ele está te ensinando. Acessa por aí. Vai no escondido no teu quarto e acessa. Acessa Ele. Fala com Ele. Porque o teu irmão pagou o teu preço por você. Teu irmão mais velho, ele pagou o preço por você. Ele te resgatou. Aí você bobinho não quer. Quer voltar para o pecado. Quer ser escravo do pecado. Quer ficar ali no pecado. Como estava aqui. As meninas estavam fazendo teatro aqui. Aí você canta. Já não sou mais escravo. Você não é escravo. Mas às vezes nós continuamos igual o povo que saiu do Egito, com mentalidade de escravo. Realmente você não é mais escravo. Mas nós continuamos com a mente de escravo. E o que Deus está te falando essa noite é para que você perca essa mentalidade de escravo. Esse ensinamento dessa noite é para que você deixe essa mentalidade de escravo. E aprenda a ser filho e filha de Deus. Ter acesso a tudo que é do teu Pai. Você tem a senha da conta dele, a senha da lei dele. Você tem tudo na tua mão. Aí você pode cantar, não sou mais escravo. Vamos, louvor. Me ajude, louvor. Aí você pode cantar, eu não sou mais escravo. Agora você sabe porque você está cantando, porque você não é escravo. Agora você sabe, você entende o porquê você canta que não é mais escravo. Você tem um entendimento disso. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho Amém. de Deus. Você é escravo. Você é livre. Porque teu irmão te fez livre, ele pagou. Ele foi teu remidor. Ele foi teu remidor. Ele foi teu remidor. Você não precisa ter mais separação do Pai. Sabe? Se alguém perguntou, e eu falei, Deus, como nós somos tão desleixados, né? Quando Jesus fala, está em oração e fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Às vezes a gente olha e pensa que é uma fraqueza de Jesus. Sabe o que aconteceu ali? Jesus não suportou, mas não foi medo da morte. Porque ele sabia que ia vencer a morte. Como eu e você, através dele, nós vencemos a morte. Aquela situação enroscada que não tinha como sair, hoje nós temos saído através dele. Mas o que Jesus falava ali, Pai, o pecado
para me separar de ti. Porque ele fez pecado sobre nós, o pecado por nós. Ele se fez pecador por nós. E quando ele está na cruz, fala: Pai, por que tu me abandonaste? O que Jesus chorou, meu irmão, não era medo da morte. É que ele não conseguiu ficar afastado de Deus. E às vezes nós nos afastamos de Deus sem noção, com facilidade. O nosso irmão não conseguiu. Se nós somos iguais a ele, nós também não podemos conseguir ficar afastado de Deus. O nosso temor não tem que ser a morte. O nosso temor não tem que ser a falência. O nosso temor tem que ser afastar-se de Deus, assim como Jesus ficou abalado com isso. E eu parei, estava lendo isso e falei: Deus, como nós somos tão desleixados contigo. Porque através disso, através de tudo isso, ele sabia. Mas para mim ter acesso, ele se entregou. Para que se cumprisse a lei sobre ele. Por que que eu não posso simplesmente pegar a minha cruz e seguir? Por quê? Por que que você também não pode fazer isso? Ele sempre viveu com o Pai. E o único momento que ele teve separado foi ali. O pior foi isso, meu irmão. Ele sofreu, tudo veio sobre ele. Que custa eu negar a mim mesmo e pegar a minha cruz e seguir? Que custa você fazer isso? Nada, meu irmão. Nada. Nada. Tudo ele pagou por mim, tudo ele fez por mim. Vocês estão entendendo? Fechamento? Nem. Tudo. Nós temos tudo. Porque ele se propôs a pagar o preço. Agora você entende o que é pagar o preço. Agora você entende. E só isso que ele falou. Cara, para você estar solto, negue a você mesmo. Pega a tua cruz e me segue. Quem quer seguir ele? Porque é tudo de bom, meu amado. É tudo de bom. Eu falo: cara, você quer ficar melhor ainda, você quer ficar só. Então me segue. Porque você vai ter tudo de melhor, tudo de bom. E você é livre. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não tem interesse, não quer nada em troca. Aleluia. A verdade é boa, perfeita, agradável para mim. Coração para mim. Quero conhecer-te, quero conhecer-te mais. Ouvir teu segredo. Não importa eu deixe a abraço inteiro. Existe um espaço para mim. Para mim. Marcos, presta atenção aqui. Você descobriu que existem leis espirituais, leis naturais. Você descobriu que tem uma senha para você acessar isso. Você descobriu que Jesus pagou o preço e você descobriu qual foi o preço. Deus mandou te falar tudo isso. Duas coisas. Aquele que não aceitou Jesus e tem condições, acesso, porque você precisa aceitar
Isso é uma condição. Você precisa declarar: não, Jesus é meu irmão. Eu quero ele como irmão, eu quero ser da família dele. Eu quero ser da família de Jesus. Aí ele fala: cara, eu paguei o preço por você. Então agora você não é mais escravo. Agora você não é mais escravo. As leis espirituais se aplicam sobre você. Eu não conheço todo mundo, tem gente diferente aqui. Mas você que ainda não aceitou e quer sobre a tua vida isso, eu quero te convidar aqui à frente. Eu não costumo, poucas vezes eu fiz apelo aqui. Poucas. Mas eu quero convidar você que ainda não aceitou Cristo, quer aceitar e falar isso. Tudo isso vai acontecer na tua vida. O sacrifício foi por você que aceita. Eu quero convidar que você levante a sua mão e nós vamos estar orando por você. Aonde você estiver, que você ainda não tem esse pacto com Cristo, nós vamos estar orando. A oportunidade foi aberta, meu irmão, e eu não vou insistir não. Você quer, eu oro. Se você não quer, amém. Continua vivendo a sua vida. A segunda, que Deus está me colocando no coração de fazer. Eu sei que precisa de oração. Eu sei que todos precisam. Mas Deus tocou no teu coração. Eu quero te chamar aqui à frente que eu vou orar por você. E eu vou usar a chave que é para abrir o reino, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Aleluia. Você agora tem entendimento. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Não tenha vergonha, pode vir. Se não tiver ninguém, meu amado, amém. Eu estou fazendo o que Deus está me mandando fazer. Amém. Deus mandou fazer esses 2 apelos. Se tiver mais gente, vem à frente. Quem ainda não aceitou Jesus, quem está precisando, Deus tocou no teu coração. Se Deus tocou no teu coração, venha. Porque nós vamos orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Levante sua mão para cá. Nós vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus que excede todo entendimento humano, e que planeja é bem melhor o ser humano. Misericórdia amado graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Ore por eles, amado. Ore por eles. Aleluia. Aleluia. Você que quer oração, levante sua mão. Senhor, eu oro por cada um aqui nessa igreja, Pai. Está com a mão levantada, está pedindo oração, Pai. Esse nome tem poder, Senhor, e Ele tem poder para se manifestar nessas vidas que aqui estão pedindo oração, Pai. O Senhor sabe por qual o caso, qual o motivo, Pai. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que seja feita a sua vontade, Pai. Não é se, Senhor, mas é quando vai ser feito, Pai. E eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, igreja. Aleluia. Oh, glória. Aleluia.